Em tempos de WhatsApp, quem faz uma ligação é rei. Eu sou Marcos Vinícius e para falar sobre isso, alguém que entende muito do assunto, pratica como ninguém a arte de fazer a ligação, buscar a venda direto, por essa técnica tão esquecida, né, quando você tem um smartphone na mão. E tá aqui, Peterson Aragão. Boa tarde, vencedores, tudo bem? Boa tarde, Marquinho. Boa tarde. Prazer estar aqui. Dizer que hoje a ferramenta telefone, né, por incrível que pareça, ela é desvalorizada, porém grandes negócios saem do telefone. A gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai amadurecer um pouco esse assunto, porque ele está um pouco esquecido, né? As pessoas hoje ignoram essa ferramenta por conta da velocidade da internet, do WhatsApp. Só que precisamos humanizar o nosso atendimento, né? Hoje, o profissional que se destaca não é só aquela pessoa que sabe sobre o produto, sabe sobre um determinado processo, né? Hoje, o profissional que se destaca é aquele que sabe lidar com pessoas. Durante muito tempo, Marquinhos, as pessoas falavam que o vendedor bom era vendedor bom de lábia. Exatamente. É o cara que sabia convencer, levava na lábia. Depois passou um outro tempo e disseram que o vendedor bom é aquele que sabe ouvir. Só que hoje, pós-pandemia, depois de tudo que o mundo viveu, tudo que o mundo passou, a gente entende que vendedor bom é aquele que sabe conversar. E a gente vai falar sobre isso hoje, além de outros assuntos, outras técnicas, porque o sucesso, já dizia Joel J, ele é treinável. Exatamente. E não existe hoje médico nato, advogado nato. Hoje, para você fazer qualquer coisa na vida, você precisa treinar, precisa aprender. Todo o tempo, né? Em todo o tempo. E a gente vai falar sobre isso. A gente busca pela prática, né? Com certeza. E o nosso serviço, ele é consultivo, cara. Então, é importante que a gente seja consultivo. Que a gente dialogue com o nosso cliente, que a gente saiba entender, que pratiquemos a escuta ativa, né? E a comunicação assertiva. E não adianta só ouvir, não saber interpretar e entender que existe uma necessidade e pontuar qual é essa necessidade. Estamos falando provavelmente para alguns vendedores, né? E alguns talvez novos e que nesse primeiro momento de contato com a venda e onde o smartphone está sempre na mão para tudo, né? Eu fico imaginando quando entra uma indicação, né? Bate o desespero ou pega o telefone? O que você tem visto, né? O que a gente pretende hoje aqui desmistificar, né? Que é ir até o cliente, mas pelo telefone. Com certeza. Hoje a gente tem duas formas de prospecção, né? Hoje existe a prospecção inbound, que é quando a gente usa ferramentas de internet para poder gerar esse lead, essa indicação, e a prospecção outbound, que é quando eu sou hunter, eu sou caçador. Eu vou atrás desse cliente que precisa de mim. E hoje eu queria falar sobre a prospecção outbound, que é quando a gente sai da nossa zona de conforto e busca esse cliente. Então, para que isso aconteça, existem processos a serem seguidos e colocados em prática que pouca gente faz hoje. Pouquíssimos profissionais de venda fazem hoje. Primeira coisa que a gente tem que saber: independente do cargo que você tem no seu crachá, consultor, enfim, corretor, nós somos vendedores. Na essência, né? Na essência. Eu gosto sempre de dizer, quando me perguntam o que você faz, o que você é, vendedor. Né? O tempo todo, a gente vende o tempo todo. Exatamente. E na arte de vender, que não é só isso, né? Existe muito da ciência na venda, aprimorar é sempre necessário. E hoje quem domina, né, ou quem se propõe a dominar essa arte, que é usar o telefone para conectar a pessoa a você, acho que está muito na frente, não é? Com certeza. As pessoas trabalham muito sobre leads, falam muito sobre leads. Sim, né? É o velho panfleto, né? Num tempinho atrás e hoje... muitos leads. Só que a prospecção, tanto inbound, que é a de lead, quanto outbound, que é a que eu ligo para o cliente, ela é uma prospecção fria. Sim. Né? A única diferença é que quando eu ligo para o cliente, eu consigo selecionar o tipo de cliente que eu desejo falar. Eu posso selecionar um segmento ou uma região. Sim, certo? Também. Então, hoje, quando a gente fala em prospecção e negociação por telefone, o que facilita para mim? Eu consigo melhorar o meu filtro.
Eu consigo aprimorar a minha ferramenta de vendas, que é o telefone. Então, uma pesquisa simples e rápida na internet, você consegue encontrar empresas uma boa dica, né? E regiões que você consegue ter negócios prováveis. Então, você tem empresas hoje que têm necessidade e obrigação por contrato de dar plano de saúde, dar seguro de vida, e é um bom caminho, né? Uma boa porta de entrada para você poder criar know-how e falar com propriedade sobre o assunto benefício, que seria plano de saúde, seguros, né? Tudo que envolve... Hoje a gente tem um leque grande para você poder ofertar. Mas, na prática, né? Eu tenho uma indicação na mão, ou eu vou fazer uma ligação, e o que eu faço, né? Para não ter medo desse contato no telefone. O que você busca naquele primeiro momento, quando do outro lado tem alguém que não sei se vai querer comprar, ou se quer comprar, ou se está esperando aquela ligação. Ali é que a gente tem que quebrar essa barreira. Com certeza. Primeiro ponto, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é que eu, profissional, preciso estar preparado. Como, Peterson? Só um minuto. Aproveitando. Ressecou. É importante estar com a voz sempre pronta, né? Exatamente. Eu preciso me preparar o meu corpo, preparar minha mente, preparar o meu espírito, porque nós somos recipientes, né? Então, a primeira ferramenta, o primeiro hábito que o vendedor precisa ter é a organização. Eu preciso organizar o método que eu vou utilizar, como eu vou fazer, que horas eu vou começar, quantas ligações eu vou fazer, que horas eu inicio e que horas eu termino. Eu preciso organizar isso. Por quê? Quando eu organizo, quando eu crio uma rotina, né, eu consigo otimizar o meu tempo. Então eu sei que de 9 a 11h59 eu vou tirar para fazer ligações. Para onde? Escolhi um segmento ou escolhi uma região para poder prospectar. Importante. Certo? Identifiquei uma empresa que pode se tornar um case, né? Tem uma empresa, a empresa Marcos Vinícius, que é uma empresa de construção civil. Sim. Eu, quando ligo para essa empresa, eu já entendo aproximadamente quais são as necessidades que essa empresa pode ter. Seja um plano de saúde, seja um seguro de vida, isso eu encontro facilmente na internet com a convenção coletiva. Sim. Que é um documento que fica disponível, e cada setor, cada área tem uma convenção coletiva que um sindicato rege, que exige que dê aquele benefício ali. Então é uma forma de eu me organizar. Me organizei, falei que nós somos recipientes. Então eu tenho um recipiente que recebe, né, e eu tenho um catalisador, que é o que eu dou. Então, a primeira coisa que você, vencedor, precisa ter é a certeza de que você está vendendo, você está tentando passar para o seu cliente algo bom, algo que é prioridade. Marquinhos, existe um cara, existiu, né, porque ele já não é mais vivo, chamado Maslow, e ele classificou as necessidades de uma sociedade. Isso é interessante. Que seria, então, agora até eu fiquei na dúvida. O que acontece? Numa sociedade, a primeira necessidade que nós temos são necessidades fisiológicas. Então, alimentação, higiene, bem-estar, saúde, né? Aí eu classifico lá, eu coloco nessa primeira camada também moradia, locomoção, sim, né? Eu preciso me mexer, então qualidade de vida, carro, né? Qualidade de vida, esporte, lazer, né? Quando eu tenho uma casa, vamos lá, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um carro. O que eu preciso fazer com isso? Proteger. A segunda camada da pirâmide de Maslow, Marquinhos, eu tenho lá segurança. Então, o nosso serviço, o serviço que você, vencedor, comercializa, ele é na camada da sociedade de prioridades, essencial. Ele está em segundo lugar, ele é essencial, ele está na base. Ou seja, quando eu pego o telefone, eu cataliso coisas boas, né? Independente de quem vai me atender do outro lado, eu preciso estar com o meu emocional preparado, porque às vezes eu vejo, Marquinhos, as pessoas ligando, e na primeira ligação que alguém age com grosseria ou que não responde da forma que a pessoa espera, ela fica abatida, levanta, vai tomar um café, e quando vê, já perdeu 2 horas do seu dia. Isso é interessante, até pensando numa maneira prática, né? A abordagem.
né? Você viu que tem a necessidade, você detectou na tua região que existe um nicho que você pode trabalhar, você identificou a necessidade do benefício para aquele tipo de negócio, olhando a empresa, mas você também pode ter um cliente, pessoa física, do outro lado. E na ligação, essa abordagem, você precisa se comportar de alguma maneira para que você crie esse vínculo com a pessoa que está do outro lado. O que você está buscando ali naquele momento e como você vai chegar do outro lado. Você pode ter uma recepção positiva ou pode ter simplesmente uma negativa. Com certeza. Né? Então, nessa linha prática, né? Como é que o vendedor, depois de ouvir aqui, ele vai querer exercitar. Mas qual é o cuidado? O primeiro cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: aquela pessoa, ela não está esperando a minha ligação. Sim. É um contato frio. Então, eu preciso entender isso. Então, se a pessoa é um pouco mais ríspida comigo ou não, eu preciso entender o seguinte: ela não marcou comigo, ela não está aguardando meu contato. Eu estou fazendo um contato frio com ela para tentar criar um vínculo, uma aproximação. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso dividir a minha ligação em 3 partes. Eu preciso saber quem eu sou e com o que eu trabalho. Perfeito. O que eu posso fazer por esse cliente e quando eu quero fazer. Importantíssimo. Certo? Algumas pessoas falam assim: poxa, já liguei 20 vezes para esse cliente, ele pede para eu ligar depois, e fica me enrolando. Na verdade, as pessoas têm dificuldade em abrir e fechar ciclos. Então, se eu sei quem eu sou o Peterson Aragão. Perfeito. Sou vendedor, consultor de benefícios, corretor, enfim. O que seja. Eu estou entrando em contato porque eu trabalho com assistência médica odontológica ou com benefícios. E o meu benefício ele pode trazer para você ou uma redução de custo, uma melhoria de benefícios. Eu consigo ajudar você, a sua empresa, a sua família a terem segurança numa necessidade. Então, é isso que eu posso fazer por aquele cliente. E quando eu quero fazer? Eu fecho o ciclo. Marcos, eu estou entrando em contato porque eu quero muito te apresentar uma proposta. Eu quero saber se você pode me receber amanhã, depois de amanhã, na próxima segunda, às 10 da manhã, às 2 da tarde. Você entra num campo que é interessante. A gente questiona. Me surgiu aqui, por exemplo, por que eu estou ligando? Né? Qual é o motivo disso? Exatamente. Por que eu vou ligar? Né? Porque é lógico, eu sou um vendedor e eu quero vender. Mas qual é o principal alvo nesse momento? O que eu tenho que buscar? As pessoas também cometem esse mesmo erro. Quando as pessoas ligam, elas tentam vender por telefone. E é o primeiro pensamento. Hoje, né? Exatamente. Hoje eu já entendo, depois de 16 anos fazendo isso, eu já entendo que não se vende por telefone. O telefone é como se você estivesse cavando uma falta dentro da grande área para te colocar na marca do pênalti, para poder fazer o gol. Então, o nosso serviço... A ansiedade atrapalha. Exatamente. Né? O nosso serviço, o serviço que a gente presta, ele é 150% consultivo. Então, eu não consigo prestar uma consultoria por telefone. A não ser que eu vendesse cartão de crédito. Aí seria mais fácil. No nosso caso, qual é a ideia da ligação? A ideia é vender o meu serviço, não. Me vender para o cliente. Perfeito. Vender a minha visita, a minha ida até lá, ou quem sabe até uma reunião por vídeo. Porque lembra que a prospecção é fria? Sim. Ele pode estar ocupado com alguma coisa, ele pode estar fazendo alguma coisa. Então, o meu pitch de vendas, a minha abordagem ao telefone, ela precisa ser rápida, precisa e objetiva. Eu preciso objetivar, o cliente precisa entender por que eu estou ligando e o que eu quero fazer. Com perguntas, com uma sondagem. Todo mundo deve saber o que é sondagem. Você sabe o que é sondagem, né? Então, a sondagem ela serve para identificar necessidades. Eu acho que é até assunto para mais um bate-papo. Não é? Também acho. A sondagem ela serve para identificar ou para gerar ao telefone o intuito real da ligação, que é identificar necessidades, traçar qual é o perfil do meu cliente e aplicar o primeiro fechamento que o vendedor deve aplicar, que é a visita. Perfeito. Né? Que é ter o tempo total do cliente dedicado a você. E o telefone ajuda a fazer isso de forma muito eficaz, desde que você o utilize com as técnicas corretas e do jeito correto. Então, liguei.
Digamos que você tenha sido receptivo comigo. Você Perfeito. me ouviu, fez sentido a minha ligação para você. lembrar até uma questão. Eu fui receptivo porque eu ouvi uma boa voz. E eu já ouvi você falar em voz de prata, não foi isso? Sim, com certeza. Com certeza. Explica para mim de novo, porque na oratória, eu acho que vai gerar uma curiosidade para quem está do outro lado aí, que com o certeza. que é voz de prata, né? Na oratória você aprende como articular a voz, como impostar a sua voz. Então hoje você tem 4 tipos de vozes na oratória. 4 tipos. Perfeito. 4 tipos de vozes. Voz de ouro, voz de prata, voz de bronze e voz de veludo. Ao telefone, qual é a voz que eu utilizo? A voz de prata. Por quê? Pergunta, por quê, Peterson? Por que, Peterson? Porque ela é uma voz explicativa, pausada, Importante. moderada, ou seja, eu não Você grito. não atropela. Não atropelo. O meu cliente precisa entender de forma clara o que eu estou falando e como eu estou falando. Então, a voz de prata ao telefone é a voz mais indicada a se utilizar, que é essa voz que eu estou usando aqui agora. É a voz branda, com um tom de voz médio, onde as pessoas consigam entender o que eu estou falando, né? E aí sim, a partir daí, eu consigo convencer o meu cliente e passar para ele tranquilidade e persuadi-lo de alguma forma, né? Perfeito. E o tom de voz ajuda, já que o cliente não está me vendo, não está sentindo meu cheiro, não está encostando em mim, não sabe quem eu sou, nunca me viu. Mas do outro lado do telefone a gente tem sempre essa missão, né? De mesmo que eu esteja do outro lado do telefone, quem me ouve tem que imaginar que eu estou sorrindo. Com né? certeza. Então, você pode parecer louco, né? Mas falar ao telefone sorrindo, sempre. O outro do outro lado entende que você está sorrindo. Sempre, né? sempre. A gente até fala sobre isso, que é o sorriso na voz. Então, sempre que você fala sobre algo bom, tem que existir sorriso na voz. Perfeito. Eu não posso ligar para o cliente e falar: oi, tudo bem? Meu nome é Peterson Aragão, eu estou entrando em contato. Não, isso é robô. Quanto mais natural a gente for ao telefone, Sim. quanto mais fluidez eu tiver na hora de falar, mais eu passo credibilidade ao meu cliente. E hoje, não adianta ser só uma grande empresa, não adianta só ser preparado, eu preciso criar conexão com esse cliente. Ele precisa se sentir parte do que eu estou falando. E para que isso aconteça, eu preciso ser explicativo. Perfeito. Por isso eu utilizo a voz de prata. Isso me faz lembrar que a gente tem uma palavra que no nosso dia a dia faz todo sentido, né? Que é processo. Tudo Sim. na vida é um processo. E vender é um processo, Com né? certeza. E você fazer esse trabalho, aí agora, hoje, no que a gente está abordando aqui, que é o ligar, o telefonar, usar a ferramenta que você tem para criar um vínculo com a pessoa, né? Afinal de contas, venda, no nosso entendimento, é vínculo, e você construir essa estrada entre você e o cliente é o que vai facilitar, né, de fato, a venda, que é o que eu, vendedor, você, vendedor, sempre vai buscar, mas tudo tem um processo, né? E quando a gente coloca a ligação, o telefonema, dentro de um processo, eu imagino que você tenha isso organizado numa forma de processo. O primeiro passo, o que fazer primeiro, o que fazer depois, e inclusive a negativa, né? Que no final das contas, se a pessoa não quiser, por algum motivo, ela pode te dizer, ou você também, não sei, me explica nessa parte exatamente. Com certeza. Quando a gente faz contato com alguém, que eu consigo que alguém me atenda do outro lado, eu preciso identificar quem é essa pessoa. Preciso traçar o perfil dela. Perfeito. Se ela é decisora, se ela não é decisora. Em todo momento vai ser dessa forma. Sim, sempre. Seja um cliente pessoa física, uma pessoa jurídica, não importa. Sempre preciso traçar esse perfil, identificar. É porque a empresa não compra, né? Do outro lado da empresa, quem está é uma pessoa. Exatamente. Né? A relação ela é humana. Exatamente. Age to age, né? É de humano para humano. Exatamente. Então, não existe relação B2C ou B2B. Perfeito. Certo? Isso é quem finaliza a compra. Agora, quando inicia a compra, eu converso com uma outra pessoa. E para que isso aconteça de forma natural, eu preciso ser natural. Lembrando que do outro lado não tem uma máquina ou um bicho ou alguém que vai me morder. Existe uma outra pessoa que pode estar com um problema naquele dia, que pode estar muito feliz naquele dia, né? E eu preciso identificar isso. E a melhor forma de falar com essa pessoa. Então, hoje você tem o cliente que ele é voltado 100% ao humano, né? As condições de trabalho, ou enfim, a sua família. E você tem aquela pessoa que é voltada ao dinheiro.
Perfeito. Então eu utilizo técnicas para poder identificar que tipo de pessoa essa pessoa é. Porque lembra, é uma pessoa. Sim. E ela pode ser a porta de entrada para um grande negócio, para um grande fechamento. E eu preciso começar bem. Preciso começar muito bem. A gente falou de tempo, né, no início da conversa. Isso. A gente falou um pouquinho sobre isso. Eu acho que o tempo tem o seu valor, né? E ainda mais quando você liga para alguém que a gente não sabe se está ocupado, se tem tempo livre. Sim. A ideia sempre de ligar para o nosso segmento é agendar a reunião. O telemarketing ele só serve para isso. Vão ter casos, sim, de você conseguir fechar numa ligação. Certo. Não quero, poxa, o que eu preciso? Documento. Estava esperando aquela ligação. Só estava faltando você ligar. A gente sempre está correndo atrás desse sim. Né? Exatamente. Ele é muito difícil de acontecer, mas ele pode acontecer. Mas é um processo. Né? Exatamente. Então hoje, né, o profissional que se destaca, ele não é o cara que sabe muito de produto, ele não é o cara que é persuasivo, é o cara que entende. Sim. Que sabe interpretar uma necessidade, que hoje é a grande dificuldade das pessoas. As pessoas querem fazer tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Muito rápido e atropela o processo. E pós-pandemia, a gente identificou que a gente achou, eu cheguei a pensar que o vendedor ele iria morrer. O vendedor consultivo, porque ficou tudo muito automatizado, tudo muito robótico. Existe robô para venda, robô para compra, robô para tudo. E as pessoas perguntavam, pô, você acha que o vendedor vai acabar? Porque a gente tinha que vender pelo WhatsApp, tinha que, né, não tinha como ir até o cliente, não tinha, as pessoas não atendiam mais telefone. O WhatsApp é uma excelente ferramenta, ela ajuda muito no dia a dia, mas a pessoa está do outro lado. Sim, né? E foi levantada essa questão. Só que já tem estudos que mostram, que provam que daqui a um tempo o profissional que vai se destacar em vendas, né, é aquele que for o mais humano possível. Sim, perfeito. A pessoa precisa ser humana. Ela precisa criar conexão, criar relação, precisa praticar oratória, precisa praticar comunicação não verbal, porque o nosso corpo ele fala também. Então, mesmo ao telefone, né? Para que você consiga criar conexão, é importante que você se comunique com o corpo também, mesmo que não tenha ninguém te vendo. Porque você precisa imaginar aquela situação, para que você a torne real. A voz projeta uma sensação no outro, né? Então, você que está aí, vencedor, é importante que você se conecte com você mesmo, que você entenda que mesmo não estando na frente de uma pessoa, você precisa falar com o corpo também. Isso é uma técnica para telemarketing. Você precisa se comunicar com o corpo. Quando você for falar, use o seu corpo, mesmo estando ao telefone. Se você ficar mais confortável em pé, fique em pé. Se você fica mais confortável sentado, fique sentado. Mas se comunique, use o seu corpo ao seu favor. Isso gera, mesmo a pessoa não te vendo, sim, isso gera a sensação, nossa, que pessoa feliz falando no telefone. Como tem assunto, né, pra gente abordar. Isso me faz lembrar um outro conteúdo, né, que a gente pode até trazer depois, que é o rapport. Claro. Né? A expressão corporal está dentro de uma técnica também. Sim. Né? Então, é incrível o mundo da venda, né, quanto é extenso. E a gente, às vezes, né, não percebe como e acha que é só fechar um negócio, tirar um pedido, quando exatamente, não é. Né? Exatamente. Então, existem... E trazendo para esse universo de telemarketing, né? Lembrando, preciso preparar a minha agenda, preparar a minha mente, o meu corpo, preciso preparar a minha rotina, eu preciso saber que horas eu vou começar, com quantas pessoas eu vou falar e que horas eu vou terminar. Eu preciso ter sensibilidade a quem está do outro lado, porque lembrando que é um ser humano. Então, quando eu ligo, eu preciso saber se a pessoa está bem, está tudo bem, boa tarde. Não fale de assuntos que você não domina, porque isso atrapalha a sua negociação. Você tem que saber quem você é, com quem você trabalha. Eu costumo falar, Marquinhos, nos treinamentos que eu dou, o seguinte. Você, Marcos, diz para mim o que é um plano de saúde. De forma simples, assim, que o seu João e o seu Manuel, que é o diretor da empresa, consigam entender. Você me faz lembrar uma situação que é interessante, porque... Em determinada época da minha carreira, eu tive que fazer uma parte do marketing também para uma operadora de saúde. E na comunicação, a gente que está dentro sabe, né? Plano de saúde completo. Mas completo como, né? E o cliente que está do outro lado tem que ser tratado como uma criança. A gente tem que explicar, né? Sim. Então,
completa é o quê? É consulta, exame, internação, urgência, emergência, parto, e aí vai, né? Então, faz parte você explicar isso, né? Então, Sim. Na posição de vendedor, eu tenho que me comportar dessa forma. Deixar muito claro, né, para o cliente que está do outro lado, para ele saber exatamente o que ele está comprando. É claro que isso dentro do desenvolvimento, da conversa, da escuta, né, da escuta ativa, que faz parte de um processo de vendas bem elaborado, mas, sobretudo, e esse assunto que eu tive a felicidade de ter você aqui para debater, que é usar o telefone, né, que é uma coisa que está tão esquecida e é tão importante. Quando tem tanta gente do outro lado que às vezes não quer nem comprar, né? Mas ouvir a voz de alguém que conforta a alma. E muitas vezes é isso também, né? Com certeza. Eu imagino que em determinadas situações você não venda, mas ganhe alguém na sua vida que pode trazer, logicamente, a gente está falando de negócio, pode trazer resultado financeiro no futuro. Com certeza. Eu até brinco com a minha equipe, porque geralmente quando eu pego o telefone e ligo para um cliente deles, já tiveram mais de 2 ou 3 casos em que eu coloquei o cliente para cantar do outro lado. Como é que é isso? Então, são técnicas. Tudo é técnica, né? Eu preciso aplicar as técnicas do jeito certo. Sem forçar. De forma que o cliente não perceba. Perfeito. Então, a sondagem, né, que são perguntas que vão me levar para um caminho e fazer com que o cliente entenda que ele precisa do meu serviço. Então, não existe nenhum truque ou nenhum segredo extraterrestre, né? Que, meu Deus, tem uma fórmula secreta. Não. A fórmula secreta é se conecte com o seu cliente. O tempo todo. O tempo todo. A ligação, ela é um meio de chegar ao fim. Perfeito. Certo? Então, quando eu pego o telefone, eu preciso entender o seguinte: existe uma outra pessoa do outro lado que com certeza precisa do meu serviço. Digamos que você encontre um cliente grosseiro, que seja ríspido com você, que seja ogro, que seja difícil de lidar. Isso pode acontecer. Pode usar o adjetivo que quiser. A culpa não é dele. Ele pode ter tido um problema, ele pode estar num dia difícil, ele pode estar fechada no trânsito. O meu papel é acalmar esse cliente e fazer com que esse cliente me ouça, seja por telefone ou seja pessoalmente. Primeiro eu preciso me conectar a ele. Então, liguei para você, não quero. E aí? Lembra que a gente falou que o tempo é bem mais precioso? Sim. Tanto para ele quanto para você. Então você tenta de forma educada, mas tá tudo bem? O que houve? Não quero. Tudo bem, você poderia me indicar alguém? Porque tenho certeza que o senhor conhece pessoas que precisam desse serviço. Não quero. Desligou na sua cara. Ok. E segue. A vida segue. A gente está em busca do sim. Né? O não a gente tem o tempo todo. E você que está vendendo, você que está prospectando, você que está buscando esse cliente, entenda uma coisa. Não é o fim do mundo quando você recebe um não. É uma forma de você ficar mais forte, de você entender que o seu processo ele está em evolução. Então só continue. Então, Marquinhos, continuar é importante ao telefone. As pessoas não têm constância. Tem até uma matemática que eu faço com o pessoal que é o seguinte. Fala com 20 pessoas por dia. Eu ia entrar nesse ponto, né? Só 20 pessoas. A constância, a frequência, o volume de trabalho. O sucesso é treinável, né? Como diz Joel. Fazer mais vezes, obviamente, vai te quebrar algumas dificuldades, vai te afastar aqueles erros. Então, é fazendo mais vezes que você vai aprimorando. Exatamente. Mas, então, dentro da rotina, para quem tá ouvindo a gente aqui, né? Quem está vendo, a ligação, né? Fazer esse trabalho diário, como é que é na rotina hoje da tua equipe, por exemplo? Primeiro ponto, né? Algumas pessoas têm dificuldade em falar ao telefone, principalmente hoje em dia, principalmente pós-pandemia. Tem vergonha, tem timidez. E o que bloqueia as pessoas, Marquinhos, por incrível que pareça, isso é um desafio para nós, líderes da empresa. Sim. O maior bloqueio das pessoas não é com quem está do outro lado. É com quem está sentado do lado. Existe uma coisa chamada ego. E a gente precisa desinflar esse ego todos os dias. A gente o tempo todo é exposto
a situações, às vezes, constrangedoras. A gente foi na escola, a gente foi num ambiente religioso. Fulano, Marquinho vai falar hoje pra turma. Aí Marquinho foi falar, o coleguinha riu, criou um bloqueio em Marquinho. Bloqueio mental na hora. Mental. Né? Então eu tenho grandes profissionais, pessoas com grande fluidez, que têm uma excelente comunicação, mas quando eu falo assim, liga, não consigo. Eu travo. Bloqueia. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar com o cliente, mas não é o cliente. A vergonha dele é com quem está do lado. Pega o telefone, bate, não, estava ocupado. Olha só como é que o ego é uma coisa engraçada. O medo do vendedor não é falar com o cliente. É o que o colega do lado ouça e o julgue pelo que ele está falando. Só que tem que entender o seguinte. Estamos no mesmo barco. Sim. Estamos em busca do mesmo ideal, que é crescer, prosperar, avançar, evoluir. Então, se você está aí vendo e ouvindo o que eu estou falando aqui, entende uma coisa. Só depende de você. O coleguinha que está do lado, ele já tem as lutas dele. Ele já tem os desafios. Todo mundo aqui, eu e o Marquinho, todo mundo, a gente enfrenta uma guerra diária contra problemas financeiros, problemas pessoais, problemas internos, intrapessoais. Coisas que você precisa resolver dentro de você mesmo. Então, a ferramenta telefone, ela serve para você desbloquear isso aí, cara. Desbloquear o ego, desbloquear o que você acha que você é. A gente tem que estar em desconstrução. Tem até um cara que algumas pessoas devem saber, ele é um pouco famoso, o tal de Sócrates. Eu ia te perguntar se tem um método. Tem um método. Na sondagem, né, na abordagem ao cliente, eu costumo utilizar um método chamado método socrático, que é um método utilizado no direito, que é com as perguntas, a própria pessoa vai chegando à resposta que ela tem que chegar. Então eu faço perguntas assertivas. Exemplo, seu Marcos, é interessante hoje, no cenário atual, o senhor tem plano há quanto tempo? 2 anos? 1 ano? Não tem plano? É interessante verificar como está o mercado hoje, verificar se faz sentido, de repente, mudar, né? Porque tem 2 anos de plano, então de repente é interessante a gente ver como está o mercado hoje, atualizar, saber se o que você tem hoje está fazendo sentido em questão de rede, de valores. Então eu preciso despertar no meu cliente o desejo de ouvir uma proposta ou de me receber. Perfeito. E como que eu faço isso? Fazendo perguntas. Fala para mim assim, não. Não quero. Por que não? Não penso em trocar, não me interessa trocar. Mas por que não? No momento eu não tenho nem tempo para resolver isso. Mas o que o senhor chama de tempo? Se o senhor puder me dedicar meia hora do seu dia, a gente consegue resolver isso. Nesse momento, nem pensar. Não precisa ser hoje, pode ser outro dia. Eu vou acabar concordando com você desse Pode jeito. ser na próxima segunda, o senhor teria um horário. Qual é o melhor horário para o senhor? Geralmente, final de semana, o senhor fica mais tranquilo? Digamos que parte do dia. Sim, qual dia? Então, são perguntas simples. Perfeito. Porque quando que eu paro de falar com esse cliente? Tá vendo como é que ele vende bem no telefone? Quando que eu paro de falar com esse cliente? Quando ele fala assim, não quero! Aí eu recuo. Ou me perdoa, eu não quis ser tão invasivo. Perfeito. Pode a gente pode ter diversas situações no telefone. Sim, claro. E eu acho que a dica aqui é essa, né? Que como se comportar. Sim, não aceitar um não de cara. Exatamente. Porque às vezes um talvez é um sim futuro. O não do cliente nunca é um não definitivo. Não é. Isso aí é fato. Tipo, o cliente quando fala não, dependendo do tom de voz que ele usa, ele tá falando sim para você. Não Tudo. Agora, Perfeito. Mas de repente daqui a 1 ano, quem sabe? Eu preciso fidelizar esse cliente. Não quero! Tudo bem. Me perdoa se eu for um pouco invasivo. É porque o nosso trabalho aqui é cuidar de pessoas. Então, o meu contato é para cuidar do senhor, da sua família, da sua empresa. Eu quero te fazer uma pergunta. Tá? O senhor teria hoje pessoas no seu ciclo que de repente não tenham plano de saúde, que precisam ter esse benefício? Né? O senhor já percebeu que a minha ligação é para poder, de fato, levar algo bom à minha empresa. Ela tem 19 anos de mercado e 19 anos cuidando de vida, que é a JC Luz.
Isso é importante, né? Então, eu sou natural, tá vendo? Eu tô natural, eu tô fluindo com o cliente, é uma outra pessoa que tá falando comigo. Você acha que cabe uma análise também, por exemplo? Eu posso estar fazendo um trabalho e não estar fazendo direito? Exatamente. Então, aí eu preciso entender, né? Quando que o cliente diz não para mim, Marcos? Quando? Porque tem 3 motivos, tá? É para tentar vender, né? Exatamente. É lógico, né? A venda é consequência de um trabalho bem feito, construído, aquela avenida pavimentada. Exatamente. Criei empatia com o cliente. Exatamente. Que é assunto para aquele outro bate-papo. Isso. Mas ele pode não querer comprar. Ok. Ele tem esse direito também. Aí eu preciso avaliar o meu atendimento, né? O cliente ele não compra por 3 motivos, tá, Marcos? Vamos lá. 3 motivos. Anota isso aí. Na minha percepção. Pode ser que você tenha outra aí do outro lado, pode ser que você tenha outra. Ele não compra porque o que ele tem é muito bom e não faz sentido ele mudar. E a gente tem que identificar isso e sinalizar ao cliente, olha, seu Marcos... Até porque a gente tem que ser verdadeiro realmente, também pro cliente. porque você está conquistando o cliente, não a venda. Exatamente. Você não quer destruir algo que você está construindo. Você quer construir um relacionamento. Então, seu Marcos, hoje, de fato, não tem no mercado um produto que cubra o que o senhor tem hoje. E no nosso negócio, ele não é cliente de um produto. Não né? é. A gente tem um leque de produtos. É um cliente de relacionamento. Exatamente. Então, hoje, o plano de saúde não faz sentido para o senhor mudar. De fato, concordo plenamente. Seria covardia da minha parte falar para o senhor que tem como mudar, porque não vale a pena. Esse é um ponto. O cliente tem algo bom. Então, não faz sentido. Estou avaliando meu atendimento, tá? Fiz a sondagem, perguntas assertivas, método socrático. Entendi que aquele cliente tem um produto que não faz sentido mexer. Beleza. É uma forma do cliente não comprar. A segunda forma, diga. O cliente não tem dinheiro. Também, pode ser. Ele tem algo que ele pode pagar hoje e para que ele possa melhorar esse algo, ele vai ter que investir algo a mais. Então, para ele não faz sentido porque ele não pode acrescentar R$100 na despesa dele. Então, até eu não errei. Certo? O primeiro e no segundo eu não errei. Perfeito. Ou ele tem algo bom, ou ele tem algo que não dá para ele mexer porque ele não tem estrutura financeira para poder fazer isso. E o terceiro motivo de eu não vender para esse cliente é porque eu errei em algum momento. Eu atropelei o processo, eu dei uma informação que eu não deveria dar, eu fui afobado, falou mais que o cliente. Eu fui ansioso, eu não ouvi o que ele estava falando. Eu não identifiquei necessidades e tentei empurrar um produto nele. Porque a gente não empurra produto, tá? Nunca. Nossa venda é consultiva. Eu preciso entender o cliente, ler o cliente e apresentar uma solução para ele. Então, porque a gente tenta descobrir qual é a dor, né? Ele exatamente. tem alguma dor. Eu acho que aí é que tá a chave, né? Seu Marcos, o que a gente falou aqui hoje fez sentido no valor? Sim. A rede lhe atende? Ou as condições de contratação, o produto lhe atende? Sim. O que lhe impede de fechar o contrato comigo hoje? Aí a gente entra nas 3 situações. Exatamente. Ou eu não tenho dinheiro, ou o meu produto tá bom, ou não, vou falar com meu sócio. Não, vou falar com minha esposa. Não, vou falar com meu marido. Você errou. Você errou, cara. Errou. É fato. Se o cliente fala isso para você, você errou em alguma parte do processo. Você deixou de aplicar alguma técnica, você deixou de dar alguma informação importante, você deixou de ouvir algo importante. Porque se o cara tá com um profissional na frente dele, ou por telefone, e ele não conseguiu identificar a necessidade, não conseguiu apresentar uma solução para o cliente, ele errou. Se o cliente fala, eu preciso conversar com meu sócio, esquece. Eu te ligo. Não, eu te ligo. Quando? Não, eu te ligo. Ele tá te empurrando com a barriga. Entendeu? Aí você tem que entrar com o último recurso, Marcos. E o último recurso? O último recurso é... Esse é o mais importante. O último recurso é... Seu Marcos, eu trabalho com atendimento há um tempo. Tá? Perfeito. Eu quero te pedir desculpa se em algum momento... Esse é o último recurso, tá? Para quebrar essa última objeção de falar com o sócio, com a esposa. Se eu errei em algum momento, eu gostaria que o senhor me sinalizasse. Porque a gente tá sujeito a erro. Assim, eu tô aqui para aprender. Nós somos eternos aqui aprendizes. Também não sabe. A gente tem que aprender todo dia. A gente aprende a lidar com pessoas todos os dias. Então eu posso ter falhado em algum momento. Ocorreu essa falha? Ocorreu. Não ocorreu. Geralmente o cliente não fala. Exato. Mas digo para você que 60% deles falam. Tá? Se eu pergunto.
E você tem que ser corajoso e perguntar também, né? Eu acho que faz parte do teu crescimento profissional. Exatamente. Você ser humilde nesse Lembra do ego? Sim. Ele precisa ficar de lado. Exatamente. Para receber feedback não pode ter ego. Quanto menos ego você tem, melhor você fica como ser humano, como profissional, como pessoa. Né? Você se torna o melhor marido, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor amigo, porque você se permite reconhecer que está errado. Então, eu pergunto ao meu cliente, eu errei em alguma etapa? Porque nós somos eternos aprendizes. E se eu errei, eu quero corrigir, não quero errar de novo com uma outra pessoa. Por que o senhor vai conversar com o seu sócio? Perfeito. Ficou alguma dúvida ainda? De fato, precisa da decisão dele também? Eu preciso entender em que ponto eu errei. Ou se eu não errei, porque de repente ele só vai falar com o sócio, mas eu preciso ter esse último recurso, porque nesse último recurso eu já recuperei muitos negócios. Você conseguiu algo tão incrível que foi a atenção, né, do outro lado. Ele já te ouviu. Desperdiçar isso, né, o tempo. Exatamente. Né? E por falar em tempo, acho que nosso tempo está acabando, né? E é uma pena que o papo está tão bom, o assunto é extenso, acho que cabe até a gente fazer outro bate-papo, trazer outro tipo de conteúdo também, porque a venda não é só isso, né? Não é. Mas eu queria que você deixasse uma dica final, antes da gente terminar aqui. Perfeito. Recapitulando o que a gente falou aqui, você que está aí do outro lado, lembra, para você fazer um telemarketing de qualidade, você precisa estudar região ou segmento, você precisa preparar a tua voz, preparar o teu corpo, se condicionar ao não, porque você vai receber alguns nessa trajetória, nesse dia, né, nesses momentos de ligação. Você precisa entender que do outro lado existe uma outra pessoa que tem necessidades como você, que tem anseios como você. Exatamente. É uma outra pessoa. E eu preciso me conectar a ela. Então existem técnicas de sondagem, técnicas de perguntas assertivas, que no caso é o método socrático, onde eu faço o cliente chegar no ponto que eu preciso. Tem sondagens abertas, sondagens fechadas. Sabe a diferença, Marcos? Eu ia te fazer um convite aqui, né? Mas já deixo, né? Então deixa o convite para a gente voltar e explorar um pouquinho mais. E lembra, o telemarketing ele é uma ferramenta, tá? Ou a conexão ao cliente por telefone é uma ferramenta para que você possa marcar uma reunião. No nosso segmento, o objetivo final de uma ligação é que você marque reunião com o seu cliente, com que você esteja com ele, com que você cave a falta dentro da grande área e fique de cara com o gol e o goleiro. O cliente é o goleiro e você é a pessoa que vai bater o pênalti. Então, o telemarketing serve para isso. Exercitar, né? Exercitar, ligar. Não deixe o seu ego te atrapalhar, não deixe a sua timidez causada pelo seu ego te atrapalhar, porque quem está do teu lado está no mesmo objetivo que você. E lembra, a qualidade das suas escolhas define a qualidade da vida que você vai ter. Então, se você quer ser um bom profissional, exercite todas as ferramentas que você tem, utilize todas elas, faça valer a pena estar aí onde você está. Faça valer a pena estar nessa empresa maravilhosa que é a JC Luz Corretora. Valorizar o tempo, né? Valorize, otimize, seja atitude, conhecimento e habilidade. Ou conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá, né? 15% de conhecimento, 25% de habilidade, 60% de atitude. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco. Eu é que agradeço. Tinha muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo ele é apertado. Eu espero poder voltar e a gente conversar um pouco mais. Eu espero muito que a gente tenha trazido algo que possa aí te ajudar no teu dia a dia, no exercitar, né? É super importante que você pegue o telefone não para mandar uma mensagem, mas para fazer uma ligação. Do outro lado tem uma pessoa, tem um ser humano, e que muitas vezes quer ouvir a sua voz, quer saber com quem está falando, não vendo, exatamente, mas a voz já quebra essa barreira. E é matemático, tá? Isso que eu ia chegar, nesse ponto. Se você fala com 20 pessoas por dia, automaticamente você fala com 100 pessoas por semana. Exatamente. 100 pessoas por semana, vezes 4, que são o número de semanas que a gente 400. Tem, você prospectou 400 pessoas em um mês. Possibilidade de negócio. No mínimo, 10% de conversão dessas pessoas que você falou, no mínimo. E verdadeiro, né? Porque exatamente, esse contato, o ouvir,
saber que tem outra pessoa do outro lado, né? Quando você manda uma mensagem é muito frio. Sim. Né? Por mais que você mande um emoji sorrindo, né? Mas a voz diz muito, a conexão, né? Diz muito. A gente gosta tanto de ouvir uma música, às vezes não pela letra, mas pela voz que encanta, né? Exatamente. Então, é exercitar. Exatamente. Peterson, cara, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Porra, cara. Tamo junto. Muito feliz aí com a tua presença. Opa, voltando aqui. Tá? Olha, cara, te convido para voltar aqui. Tem muito mais coisa pra gente falar. E, pessoal, muito obrigado pelo tempo. Sucesso para todos vocês. Aí eu te falo, em tempo de WhatsApp, quem faz a ligação é rei? É rei. E outra pergunta para você, que eu te faço pra gente terminar aqui. Tem vencedor aí? Tem! Tem! Pessoal, fiquem com Deus. Tchau, Ótimas tchau. vendas.